Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem, que você se mantenha bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Estamos numa... Já, Laurenberg? Quarta-feira? Quarta-feira. Rapaz do céu, olha só, o tempo está voando. A gente está voando o tempo. Dia 5 de junho e 2024. A gente está aqui mais uma vez a postos para mais um programa Opinião. Está também a postos, a propósito, aqui conosco, conforme anunciado ontem e também pelas mídias sociais durante o dia, enfim, o doutor Fachoni. Ele está aqui conosco, já esteve conosco, Wagner César Fachoni. Bom, ele aqui veio falar principalmente da promotoria, ele é promotor titular da 34ª Promotoria de Justiça Civil, Defesa do Idoso. Ih, rapaz, tem muito assunto nesse. Só quanto ao idoso, por exemplo, tem muitos assuntos, muitas perguntas, muitas questões aqui que eu e Laurenberg levantaremos. E você, telespectador também aqui do programa Opinião, esteja à vontade para interagir com a gente. 99932-2529, está aí na tela para você, não é? Tem alguma perguntinha, alguma sugestão, alguma dúvida? Está aqui o homem que conhece tudo. O Fachoni vai elucidar, vai trazer aqui esclarecer tudo que é possível quanto a esses assuntos aí. Laurenberg, boa noite, como vai? Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E essa é uma grande verdade, é você que sempre esteve conosco e sempre está conosco há mais de 4 anos, ao vivo, de segunda a sexta. Obrigado de verdade pelo carinho. Razão maior do nosso trabalho, como disse aqui o Laurenberg Alves. Assino embaixo. Ok? Obrigado pelo carinho. Seja você aqui no canal 22 ou ainda pelo www.gazetadigital.com.br ou ainda na página no Facebook da TV Pantanal. Digitar ali, ó, lá no setor de busca, TV Pantanal HD 22, e lá já estamos nós, ao vivo, para o mundo inteiro. Doutor Fachoni, é muito bom tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Dizia eu aqui, antes de começar o programa, que eu fiquei meio assim, rapaz, porque imagina, um promotor de justiça que tem toda uma jornada diária puxada, muito puxada. Aí chega às 7 horas da noite, tudo que o cara quer, um banho gostoso e ficar com a família. Ele vem aqui e ele tem compromisso conosco aqui. Ele veio aqui, eu falei com ele mais cedo, quase que eu falei, doutor, não vem não, vai lá curtir a família, mas a gente anunciou, já havia anunciado, e a informação também, né? A informação que a gente busca extrair diretamente da fonte. E a fonte dessa noite é exatamente Wagner César Fachoni. Bom tê-lo aqui. Obrigado de verdade por aceitar, pelo né, pelo sacrifício, pelo esforço, pelo esforço a mais para estar conosco. Eu perguntando sobre a questão do idoso, rapaz. Eu particularmente tenho essa opinião, ou a sensação pelo menos, de que somos desprovidos de boas políticas públicas ou de políticas públicas suficientes que abranjam a contento os nossos idosos, não é, aqui no estado de Mato Grosso. Estou certo, estou errado? Eu queria que você discorresse sobre isso e o que a sua promotoria tem feito, né, tem trabalhado, tem para apresentar para o nosso público. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo, boa noite, professor Laurenberg, boa noite a todas as pessoas que nos assistem. É uma satisfação retornar a esse programa, agradeço o convite. A questão do cansaço, o senhor fique tranquilo que isso dá para suportar, não impede né? a nossa presença, não. Isso faz parte da nossa rotina mesmo. Tá? Mas é importante essa pauta, vindo novamente para esse programa, porque ela é extremamente relevante para a sociedade. Porque nós estamos falando exatamente no mês de junho, onde mundialmente se para se analisar a conscientização sobre a violência praticada contra a pessoa idosa. Dia 15 de junho é o dia da conscientização mundial da violência contra a pessoa idosa. Então vem a calhar uma
um programa que trate dessa temática, né? Embora não seja no dia 15, mas é no mês. No mês de junho, né? No mês de junho. Importante que a imprensa conduza também uma discussão sobre essa temática. Então, estamos à disposição aqui para dialogar sobre essa temática aí. O que nós temos lá na 34ª Promotoria de novidade nesse sentido? O doutor Deusete, o procurador-geral, me disse alguma coisa que o senhor falou agora há pouco para mim aqui antes de começar o programa, que eu esqueci, inclusive, já, né? A idade, eu que estou ficando idoso, já estou esquecendo. Eu acho que ele se referiu às instituições de longa permanência para idosos, permanência, né? Queria que o senhor falasse como é que está isso sendo abordado na sua promotoria. Então, a promotoria do idoso, né, ela tem uma legitimidade por conta do Estatuto da Pessoa Idosa de atuar tanto no âmbito individual, na defesa da pessoa idosa, como substituto processual, ou no âmbito coletivo, né? No âmbito coletivo, inclui, inclusive, o fomento de políticas públicas, né? Você pode, o Ministério Público age também no sentido de buscar, junto às autoridades, os gestores públicos, estimular um olhar para determinadas políticas públicas que muitas vezes não estão ainda no radar. E nós, oportunamente, fizemos isso também, a promotoria, em parceria com o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, que atua a nível de Estado, né? O Judiciário também esteve presente. Nós unimos esforços para levar até o governo do Estado esta necessidade de se investir em instituições de longa permanência para idosos. Eu vou explicar o que seria esta instituição. Em situações de alta complexidade, quando uma pessoa idosa está rompido os vínculos familiares, porque a base é a família. Uhum. O primeiro ente a cuidar da pessoa idosa é a família, sem dúvida nenhuma. Mas existe aquela parcela de pessoas idosas que não tem família, ou então que a família não tem condições de cuidar, ou que o rompimento de vínculos é muito evidente e é irreparável. Tenta-se, de todas as maneiras, fortalecer os vínculos, recuperar isso. Por que meios? Por meio da política de assistência social municipalista, por meio também da atividade do Ministério Público e de outros órgãos que atuam nesse sentido. Mas em situações ímpares, nós não temos como recuperar isso. E é uma pessoa que precisa ser acolhida. E é direito da pessoa ter uma moradia. A moradia é um direito social. E dentre as moradias possíveis, a residência junto à família, também é possível uma moradia institucionalizada, prevista no Estatuto. Então, na falência da família para aquela pessoa, só resta uma alternativa. Ser institucionalizada no ambiente que o Estado ou o município deve acolher, onde lá será a sua residência, com todo o aparato de uma residência institucional, mas que é fiscalizada, é regulamentada pela Anvisa, tem uma resolução que regulamenta o funcionamento. O Ministério Público fiscaliza essas instituições, e a vigilância sanitária fiscaliza. Então, de modo que é uma alternativa para essa parcela. Eu vou passar para o Lorenberg, mas antes, rapaz, você falou um negócio aí que eu fiquei aqui matutando todo o aparato de uma residência, mas não necessariamente um ambiente individual para esse idoso. Até porque, para o Estado, o poder público, atender individualmente, ou seja, garantir esse lar com essa estrutura aí individualmente, ficaria muito mais penoso. Não falo do ponto de vista financeiro, não, mas muito mais penoso. Pode ser o coletivo, né? Pode ser o aparato coletivo, né? Um albergue não, como é que fala? Centro de idosos, essas coisas assim. Não, a instituição longa permanência para idosos é exatamente a casa de repouso. Ah, tá. Que tem esse aparato que o senhor falou, né? É porque o nome oficial, diz assim, é ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Mas a fantasia é casa de repouso, lar dos idosos, ancionato, assim por diante. Um nome de fantasia, mas que a natureza jurídica é aquela regulamentada pela Anvisa, entendeu? Ela pode ter natureza governamental ou não governamental. Então, existem as privadas também, né? Onde a família paga um valor contratado
para que aquela instituição cuide daquela... Aqui no estado tem privados? Muitas. Centrais, Em Cuiabá nós temos 5 privadas e uma que é privada também, mas é filantrópica, que é o Abrigo do Bom Jesus, que é a mais conhecida. É filantrópico, né? É filantrópico. Nós não temos públicas, por isso que veio... Ah, não temos públicas? Nós não temos pública. Em Cuiabá não. Tem algumas públicas no estado de pequeno porte. Por isso que há uma preocupação desses entes mencionados, do Ministério Público, do Judiciário, o Conselho Estadual, porque vislumbra-se uma necessidade urgente de se investir nisso com entidades públicas, onde são sustentadas pelo poder público para acolher, porque a filantrópica depende de doação da sociedade. Sim. Embora em Cuiabá, exemplo de outros municípios também, há um convênio, né? O município faz um convênio com essa instituição, faz um repasse mensal, mas nem sempre esse repasse é suficiente para manter aquele espaço. Uma folha de pagamento é muito cara, né? A manutenção. Mas é a saída que se tem adotado. Não é a ideal. A ideal é que tenha pública para acolher esse pessoal, essas pessoas idosas em situação de alta complexidade. O ideal mesmo seria que ficasse no seio familiar, né? Sim, o estatuto prevê isso. Tem que fazer de tudo para ficar com a família. Mas a quantidade de pessoas idosas hoje, a prospecção está projetando que vai ter muito mais, né? Aumentando o número de pessoas idosas e aumenta também aqueles idosos que estão abandonados. Né? Então, aumenta geral. Você filho aí que não tem muita tolerância com seus pais, né? Acontece muito disso. Não tem tolerância com os pais que já deram de tudo nesse mundo aí para cuidar, né? E zelar, enfim. Só se lembre, nunca se esqueça que você também vai envelhecer, né? E as circunstâncias da vida são as mais variadas. Então, eu fico com o coração rachado quando eu, como jornalista, já tive a oportunidade de fazer muitas reportagens para a TV, nas quais eu passei. E o que eu vejo, lá no Abrigo Bom Jesus mesmo, que é filantrópico, é de cortar agora e saber que tem aqui, ó, debaixo das fuças deles, aqui, os filhos moram aqui na cidade, aqui, eles deixam lá e sequer vão visitar os pais. Está lá, abandonado e tal. É só para deixar isso, né? Você também vai envelhecer. E a vida cobra, nego, cobra e cobra pesado mesmo, assim. Isso, por isso que eu falo, gostaria muito de ver o poder público investindo mais nessa qualidade de vida do idoso, independente de ser albergue, de ser ancionato, que sejam políticas, até de hidroginástica, salão de festa para eles se reunirem e fazerem os forrozinhos deles lá. Isso dá mais, eles continuam ali. Aí tem filhos aí que esquecem, não é, do passado. Lorenberg. Doutor, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas é muito bom mesmo tê-lo aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos e ganhamos muito, sobretudo para falar de temas que envolvem políticas públicas voltadas para as pessoas idosas. Promotor, eu vou fazer 2 perguntas, porque me parece que uma está ligada à outra. A primeira delas dá continuidade ao que o senhor falava agora há pouco. No mês de fevereiro do ano passado, o senhor esteve reunido com o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, para tratar exatamente sobre o tema, criar e construir uma instituição para o idoso. E aí vem a minha pergunta. 1 ano e 4 meses depois, o que foi feito a partir daquela reunião que o senhor esteve com o prefeito Emanuel Pinheiro? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, qual é a principal ou a mais importante desafio da 34ª promotoria? E o que está sendo feito para vencer esse desafio? Pois não. Aquela reunião que o senhor menciona foi para tratar desse assunto. Por quê? Desde 2014, professor, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública
porque no âmbito coletivo a gente pode atuar contra o município para que o município, com a obrigação de fazer, né, um abrigo do Bom Jesus, um abrigo para idosos, uma instituição de longa permanência para idosos, para somar com o abrigo do Bom Jesus, que é conveniado. Então, há 10 anos nós já tínhamos essa necessidade. Passados 10 anos, de 14 até 24, essa ação foi julgada procedente, transitou em julgado e tem incumprimento de sentença, mas o cumprimento de sentença ainda não se deu. E a gente sabe, reconhece também que há dificuldades financeiras do município, embora entrou no orçamento já, mas ainda não se concretizou. E nós vamos buscando meios, então, o Ministério Público busca meios para poder cumprir essa sentença, seja com o município, aí nós pensamos no Estado, porque o Estado também tem a responsabilidade. Na época, o prefeito sinalizou que não tinha recursos, mas que aceitava uma outra alternativa. E a alternativa que nós estamos encontrando nesse momento é o Estado construir, né? A boa notícia é que há uma sinalização positiva de que o Estado vai construir, tanto em Cuiabá quanto em Várzea Grande e mais outros 3 municípios do Estado. O governo do Estado vai construir. Essa articulação surtiu este efeito. Então, já está em fase de licitação, preparação para licitação, né? Toda a documentação a cargo da CETASC, que é a Secretaria de Assistência Social do Estado. Então, houve um avanço, sim, em 1 ano e 4 meses, porque na época nós não tínhamos ainda essa afirmativa do governo. Hoje nós já temos. Então, não veio pela mão da prefeitura, pelas circunstâncias que a gente não sabe dizer exatamente, mas principalmente a falta de recursos, certamente. Mas está vindo pelas mãos do governo. Que para o cidadão independe de onde vem o recurso. Ele quer a obra, quer o serviço. E a prefeitura concordando, e já concordou, que se o Estado faça essa obra, a responsabilidade de manter o serviço, manter o acolhimento, os servidores, é por conta do município. Então, o Estado só entraria com a obra, só o prédio em si, né? A estrutura física. O serviço fica para o município. Então, essa é uma forma de articular o funcionamento para que uma política pública seja construída. O que não falta por parte do Ministério Público é o diálogo. Nós temos que dialogar com todos, dialogar com o prefeito, dialogar com o Estado, sempre almejando uma solução que beneficie o destinatário do nosso serviço, que é o público necessitado, né? Então, acho que eu respondi as 2 perguntas, porque o tempo contribuiu com uma solução. E o diálogo sempre está à frente de qualquer providência do Ministério Público. Nós caminhamos muito com essa providência. Ok, então tá, olha só, a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente vai continuar, já, é questão de 1 minuto e meio, a gente volta aqui com o Dr. Fascione ainda falando sobre esses temas aqui que a gente abordou no primeiro bloco e outras questões mais. Você pode interagir conosco, 999322529, enfim, é um instante só, a gente já volta aqui com mais entrevista para você. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal. O seu Maurício, eu encontrei com o seu Maurício. O seu Maurício é um senhor que acompanha, né, aposentado, acompanha o programa Opinião sempre. Encontrei com ele hoje à tarde. Eu estava numa loja de departamento, não vou falar o nome, né, aqui na Avenida CPA. E encontrei com ele lá e tal, reconheceu e pediu para mandar um abraço para ele. Ele mandou falar, dá um abraço para o Lorenberg lá, que eu gosto muito dele, lá da minha terra, lá da Nortelândia, daquela região lá. E acompanha o programa sempre, seu Maurício, né? Ele me falou o nome da mãe, da gloriosa esposa. Eu vou lembrar, lembrei, Cleusa. Dona Cleusa, Maurício e Cleusa, lembrei agora. Eles moram aqui para a região do Bela Vista ali, Carumbé, naquela região ali, que ele falou, Santo Inês, São Carlos, por ali. Então,
obrigado pelo carinho da companhia de vocês, sim, pelo respeito que o senhor e a gloriosa dona Cleusa têm com o programa Opinião, viu? Gazeta Digital. www.gazetadigital.com.br. Durante a assinatura do termo de ação conjunta da Vara Especializada do Meio Ambiente, a VEMA, e também do Juizado Volante Ambiental Julvan, com participação de lojas maçônicas de Mato Grosso, o juiz Antônio Horácio da Silva Neto apontou que catástrofes ambientais como as que ocorrem no Brasil são um reflexo da degradação ambiental. A intenção é que as ações de educação, entre outras práticas previstas no termo, sejam permanentes para evitar tragédias como a das enchentes no Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte: a situação destas catástrofes ambientais está diretamente ligada com a perda da reserva de mata, que dá contenção a estas situações. As matas ciliares são importantíssimas para que não haja essas situações de assoreamento. Perde-se a capacidade de segurar os alagamentos, de forma que este evento aqui é um esforço para conscientizar a sociedade, orientar a população para que faça essa preservação, fecha aspas, disse o magistrado. Outra notícia que é o seguinte, rapaz, o vereador Paulo Henrique, do MDB, um dos alvos da operação Ragnatela deflagrada nesta quarta-feira, dia 5, publicou uma nota aí em seu perfil lá no Instagram, negando que exerceu qualquer poder de influência na liberação de eventos e justifica que não tem relação com o que os assessores realizam em sua vida particular. O parlamentar, que também é presidente do Sindicato dos Agentes de Regulação do município de Cuiabá, o chamado SINDARF-MT, foi alvo de busca e apreensão nesta manhã e teve o celular, também um veículo Jeep, o Jeep Compass, né? Esses foram apreendidos pela equipe da Força Integrada de Apreendidos, né? Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, é o chamado FICO-MT, sob a suspeita de ser o interlocutor entre uma facção criminosa e agentes públicos. Olha só, tem sobre essa questão aí, dessa operação, mais detalhes, como você viu aí, no GD, www.gazetadigital.com.br, inclusive mais detalhes sobre essa nota que o próprio vereador publicou em sua rede social lá, se defendendo, enfim, se explicando. E você vai saber mais sobre essa questão dos eventos, né, dessa suposta quadrilha aí que estaria agindo, atuando aqui na cidade de Cuiabá, especialmente no município de Cuiabá. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Boa noite para Lucivânia também, que mandou aqui no grupo do programa Opinião, no Zap. Boa noite para nós aqui também, mandou fotinha aqui do programa e tudo mais. Obrigado pelo carinho da companhia. Lorenberg, gostaria que você abrisse o bloco aqui o bloco de perguntas ao nosso entrevistado aqui desta noite, Dr. Fachoni. Antes de mais nada, mandar um grande abraço, mas um grande abraço para o Maurício e para a Creuza. Um grande abraço mesmo. Muito obrigado tá por assistir o nosso programa. Seu Maurício, está vendo aí? Abraço para Lorenberg, se eu for elogiando lá, eu achei que ele ia me elogiar, ele elogiou só o Lorenberg. Mentira, elogiou o programa inteiro. Um abraço para o casalzinho aí lá. Eu acho que é Santa Inês que eles moram. Promotor, o senhor falava no primeiro bloco e o amigo telespectador ficou acompanhando com muito cuidado
tudo que o senhor falou, tanto ou um pouco mais do que eu. Porque me vem à cabeça exatamente, me corrija, promotor, se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor. O artigo 230 da Constituição Federal está exatamente aí, em que o cuidado é da família, é da sociedade, mas também é do Estado. Exatamente. Para garantir a vida, para garantir tudo, para que o idoso não se sinta excluído de tudo, né? E aí eu pergunto ao senhor, promotor, no que tange ao Estado de Mato Grosso, esse artigo 230 da Constituição Federal é religiosamente cumprido ou ainda falta muito para ser cumprido? E qual é o empecilho ou os obstáculos para que ele venha de fato ser cumprido? O artigo 230, ele traz uma corresponsabilidade entre esses três entes, né? Primeiro é a família, sem dúvida alguma, porque a família é a maior responsável pelos seus entes queridos. Mas na falência da família, a sociedade deve ajudar. Como ajuda, no caso aqui, em Mato Grosso, no caso de Cuiabá, né, onde eu atuo, a sociedade contribui muito. Com o abrigo do Bom Jesus, por exemplo, quem sustenta aquele abrigo tem uma parcela de repasse municipal, mas tem muitas doações. A sociedade, de forma direta, contribui. E por outras formas também. Quando se fala Estado, se quer dizer o poder público, né? O Estado é o município, né? Mas a política de assistência à pessoa idosa, ela é municipalista, né? É a política de assistência social do município. Então, todos os municípios têm uma secretaria de assistência social. Essa secretaria de assistência social é a responsável para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade. Pessoas, pode ser criança, mulher, qualquer público, inclusive o idoso. Então, por meio dos equipamentos de proteção social que nós temos em todos os municípios, são os CRAS, Centros de Referência da Assistência Social, ou dos CREAS, para aqueles municípios de maior porte. É Centro de Referência Especializado de Assistência Social, porque tem alguns profissionais a mais do que o CRAS, com mais especialidade, que são responsáveis. Então, existe essa política, isso é do Estado, né? É o poder público, de zelar pelos direitos dessas pessoas em situação de perigo. De que forma? Prevenindo ou reparando danos, ou diminuindo danos, redução de danos. Diminuindo os vínculos, os rompimentos de vínculos, fazendo mediação, fazendo relatórios de assistência social, visitando, conversando, tentando reequilibrar os problemas ou conflitos que existem nas famílias com em relação a esse público que é atendido, inclusive os idosos. Então, a pergunta é se é suficiente. Não é suficiente porque ainda falta, né? A demanda é muito grande. Embora existam várias políticas públicas em favor da pessoa idosa, nós temos políticas públicas relacionadas a vagas de estacionamento, temos de passagens de ônibus, gratuidade no transporte, 50% de desconto nos eventos sociais, e alguma porcentagem de destinação de casas populares. Todas essas políticas são cumpridas, são políticas públicas previstas em lei. Isso não há reclamação de que não são cumpridas. E quando há algum ruído, nós agimos também para que seja corrigido. Mas a insuficiência a que eu me refiro é de falta de equipamentos de proteção social para acolher aquela parcela que maior necessita, né? Então, por exemplo, centros de convivência, foi mencionado agora pelo Paulo, centros de convivência onde a pessoa possa integrar-se com os demais iguais, né? Da mesma faixa etária. Importantíssimo que haja mais centros de convivência para idosos. Por que é importante? Porque ele sai do isolamento da sua casa, vai interagir com aquelas pessoas, vai diminuir a sua ansiedade, vai melhorar a sua autoestima. E se eventualmente estiver sofrendo algum tipo de violência na sua residência, isso vai vir à tona de alguma forma. Então, é importante nós continuarmos investindo nesse tipo de equipamento. Nós falamos anteriormente das LPIs, mas tem as centros de convivência, que é onde proporciona o quê? Lazer, uma interação. Sem falar, professor, que nós temos, pela nossa legislação, a Política Nacional do Idoso, é uma outra legislação, não é o Estatuto da Pessoa Idosa, é uma outra legislação de 94,
prevê a transversalidade de políticas públicas. O que é a transversalidade? Não é um problema só da assistência social. Outras pastas também têm que se preocupar com a pessoa idosa. Então é a educação, a cultura, o esporte, lazer e outros, né? Trabalho, transporte. Todas essas pastas têm que se preocupar com a pessoa idosa. Não é só assistência social. Então, num ambiente de centro de convivência, por exemplo, tem que ter ali também um pouco de educação, um pouco de cultura, educação digital, por exemplo, educação para aqueles que não sabem ainda, nunca aprenderam a ler e escrever, é uma oportunidade depois, né, da velhice aprender. Isso dará a ele a autoestima, né? Aprender a escrever o nome, aprender a ler algumas palavras. Nós temos pessoas que não sabem, né? O senhor professor sabe que temos um público assim. É uma oportunidade que o Estado pode dar. Isso ocorre? Ocorre em alguns centros de convivência, mas tem que intensificar isso. Criar mais centros de convivência em outros bairros, porque tem que ser próximo da casa da pessoa. Ele não tem condições de sair, se locomover para o outro bairro, para outro distante, para frequentar um centro de convivência e voltar para casa, num sol de Cuiabá, né? Então, tudo isso tem que ser melhorado. Então, se a pergunta é se é suficiente, não é suficiente. Tem muito que ser melhorado para se tornar próximo do ideal, né? Nós temos um déficit nesse sentido. A 34ª promotora, ela abrange Cuiabá? Somente? Só Cuiabá. Só Cuiabá, né? Já ia perguntar porque tem... Se for... Mas todo o Estado tem um promotor ou uma promotora com essas atribuições, né? Não específica, mas mas que abrange... acumula com outras. A minha também não é específica, tem outras atividades também. Sim, mas aí... Eu tirei eu particularmente, né, quando a gente organizou a entrevista propriamente, eu quis muito trazer como assunto prioritário esse, não é? Por conta disso tudo que nós estamos falando aqui, tem muito assunto, né? Doutor, eu falei do Centro de Convivência, conheço dois aqui, o Padre Firmo e o Inês lá no CPA, perto da casa da minha mãe, lá no alguns vereadores, recentemente, eles chegaram a criticar, se não foi em forma de denúncia, foi em forma de crítica, de que lá, especialmente no Inês, acho que é Maria Inês, o nome da mãe do Roberto França. Inês Awad. Inês Awad. Que estava a piscina desativada, alguns instrumentos lá estavam danificados, não é? O Ministério Público, por meio da sua promotoria, tem feito fiscalização nesse sentido? Eu estive lá. Você só esteve lá? De fato, como é que está? Lá e na Padre Firmo. Na Padre Firmo eu fui uma vez, eu não sei se foi circunstancial, que cheguei lá bem na hora do forró lá, até dancei lá, eu fui como repórter, eu estava lá no SBT lá, eu até dancei lá com as senhorinhas lá e uns forrozinhos lá. Mas aquela ocasião foi maravilhoso, mas eu fui num dia de festa, né? Eu queria saber como é que está no dia a dia. Eu estive lá, uma visita, até para ouvir as demandas, né? A gente também faz a escuta, né? Escuta social. E realmente essa reclamação ocorreu, anotamos essa reclamação e estamos pleiteando junto à Secretaria. Mas houve um compromisso da Secretaria de Assistência Social de que iriam consertar o aquecedor da água nessa piscina da Maria Inês. Os demais já estavam corrigidos, se não me engano, estavam corrigidos esses defeitos na piscina, porque eles não gostam de água fria, né? Então tem que ninguém gosta. Existem outras reclamações também. Nós instauramos um procedimento, estamos cobrando da Secretaria as adequações. De maneira geral, a estrutura não é ruim, é boa. Lá no Inês, Maria Inês. Eu fui lá e fui mais uma também naquela semana. Reclamam de horário de funcionamento, porque funciona a partir das 8, por exemplo, eles querem que funcione a partir das 7 para chegar no momento com o sol tá mais suave, né? Menos quente, para poder se locomover. Existem algumas reclamações, mas nada assim de forma gritante, né? Que pode ser melhorado, inclusive a questão, já que o senhor tocou nesse assunto, do baile, eles gostam muito do baile tocado, né? Ao vivo. E não o baile mecânico. Então, assim, são desejos, né, que tendem a ser atendidos, porque não é algo tão dispendioso assim e que o idoso merece esse tipo de atenção. Como eu estava dizendo da transversalidade, quando se fala de proporcionar um baile, já poderia até a Secretaria de Cultura fazer isso. Exatamente. Olha só a ideia aqui. Será que é caro demais para a Secretaria de Cultura proporcionar isso?
Quer dizer, são perguntas que a gente coloca para reflexão, né? Então, isso são decisões políticas, né? Discricionariedade do poder público. O senhor coloca essas perguntas como sugestão. E eu assino embaixo. Atenção, senhores candidatos a prefeito. Aí eu vou falar prefeitos, porque lá em Vargem Grande também tem, Santo Antônio que está assistindo também tem, Chapada que também assiste o programa Opinião também tem. Vocês que vão pleitear aí o cargo de prefeito. Atenção vocês, não só os candidatos, mas principalmente os eleitores, exijam propostas factíveis, inclusive, né? Não de propor um pedacinho do céu que não vai... Propostas que beneficiem os idosos diretamente. Prestem bem atenção, cobrem do seu candidato aí, todos que forem bater a sua porta, cobrem essas propostas, porque assim... Lá na hora que ele ganhar, ele vai ter que... Se ele se comprometeu, você tem como cobrar dele. Ó, o senhor prometeu lá o centro de convivência, o senhor prometeu melhorar lá. Enfim, dá para fazer isso, não é? Porque a hora é agora. A gente precisa melhorar a oferta de políticas públicas aos nossos idosos, não é? E eu acho que o momento agora... Eu falei dos candidatos a prefeito, mas tem os candidatos a vereador também. Os candidatos a vereador, os candidatos a vereança, né? Eles também... Eles podem propor, fiscalizar, inclusive, e tudo mais. Isso não pode passar batido, na minha opinião. Então, fique bem atento, fique bem esperto e cobre isso aí. Antes de ir para o intervalo comercial, Boca, eu queria só que o doutor Fachoni desse um pitaco de opinião aqui, porque o Lorenberg levantou o artigo 230 da Constituição. A partir de que momento o Estado, o poder público pode intervir lá? Ele pode chegar lá e falar, peraí, e eu queria deixar até um alerta para que isso pudesse ser para as pessoas, que tem muita gente que pode estar sabendo, pode ser que haja gente na audiência aí que saiba de algum tipo de maus tratos, por exemplo. Mas, enfim, a pergunta base é, a partir de que momento o poder público pode intervir lá no sentido de que, não, peraí, o seio familiar não está fazendo bem, vocês estão maltratando, estão deixando de cuidar. Aqui tem alguns centros de convivência, tem algumas instituições que podem fazer melhor. A partir de que momento que pode ser feito isso? Sempre que houver uma violação, um direito fundamental da pessoa idosa, o Estado tem o dever de agir. É que às vezes não chega ao conhecimento do Estado. A porta de entrada para anunciar, a principal porta de entrada é a assistência social mesmo, é por meio dos CRAS e dos CRES, que tem espalhado em toda a cidade. Então, qualquer pessoa que souber, toma conhecimento que está havendo algum tipo de violação, seja negligência, seja abandono, maus tratos, e assim por diante, exploração, porque a própria pessoa idosa sofrendo, ela não denuncia, né? É muito difícil ela denunciar. Uhum. Ela poupa também. o agressor porque é familiar. Mas um vizinho pode fazer isso, de forma anônima, inclusive, ele não precisa se identificar. Ele pode fazer por meio dos CRAS, que pode fazer um levantamento, né? Ou até mesmo pelo Ministério Público na ouvidoria, número 127, que é o número da ouvidoria do Ministério Público. Telefone no 127 e explica, ó, na casa tal, no bairro tal, tem uma situação suspeita, onde uma pessoa idosa está abandonada, passa o dia todo ali, não tem alimentação, entendeu? Ninguém cuida dela, algo assim. Certamente, ao chegar na mesa de um promotor, ou então se for direto no CRES, no CRAS, um grupo de assistentes sociais irá até lá para levantar a situação, se procede. Ou então no Disque 100, Disque 100 é do Ministério, né, do Desenvolvimento, do Governo Federal. Do Ministério, tem um Ministério específico. Direitos Humanos, que também aceita esse tipo de denúncia e também remete para nós. Recebemos também essas denúncias lá. Ele lá tem um canal exclusivo para isso. Então, meios de você levar ao conhecimento do Estado, existem vários. O Estado tomando conhecimento. Tem uma violação a um direito fundamental, vida, né? Qualquer direito fundamental violado, uma violação dessa tem que ser levada em consideração e tem que ser investigado. Anotou aí, né? 127, esse da ouvidoria, tem sempre alguém lá que vai tomar... Do Ministério Público, isso aí. Do Ministério Público, esse 127? 127 é o Ministério Público, diz que 100 é o do Governo Federal. Mas é ouvidoria lá no... Ouvidoria. Pois é.
lá do Ministério Público 127, vai ter sempre alguém que tomará nota daquilo que você estiver informando, seja uma denúncia, seja algo que deva ser verificado, enfim. 127, o Disque 100 na esfera federal, e se o negócio for muito grave assim também... Pode ser a polícia também. Isso que eu ia falar, 190. Porque você não pode ficar calado. Nós temos uma delegacia, Paulo, da pessoa idosa, especializada da pessoa idosa. Aqui em Cuiabá, né? Delegacia especializada de proteção da pessoa idosa. Quem que está hoje lá? O delegado que assumiu recentemente é o doutor Marcos Veloso, muito conhecido. Conheci, foi vereador, não foi? Sim, foi, e ele está muito empolgado com a delegacia, é um delegado experiente. Tem bagagem. Operacional, gestor. E temos muita confiança que a delegacia vai andar em boas mãos. Convidado o doutor Veloso para vir aqui ao programa Opinião também para falar sobre o trabalho importantíssimo dessa delegacia também. Vamos para o intervalo. 127, Ministério Público, 127, 127. Liga lá e mete a boca no trombone. Deixa ninguém sofrer aí, ser maltratado na sua vizinhança aí, você vai sabendo, não se cale. Ou o Disque 100 também. Opinião dá um tempo e volta já já. E a gente retoma aqui esse bate-papo interessantíssimo. Eu adoro abordar esse tipo de assunto porque eu estou com a consciência muito leve, porque o papel nosso aqui, do programa, Lorenberg e eu, nosso, é também difundir informações preciosíssimas como essas aí, que você está acompanhando aqui. Nós estamos falando do idoso. Falamos aqui 2 blocos sobre o idoso e vamos continuar falando aqui, porque é assim, nós precisamos de mudar um pouco, eu diria até mudar bastante, não é? Essa relação que nós temos do ponto de vista pessoal e do ponto de vista poder público também, né, de políticas públicas para com os nossos idosos. Então, por isso que a gente trouxe um dos agentes do Ministério Público mais sério que a gente tem, o doutor Fachoni. Está dando aula ainda? Você dava aula? Não dou mais. Eu fui colega do professor Lorenberg na faculdade, mas... Hoje... Doutor, a propósito, rapaz, eu queria te pedir, antes de seguir aqui com a questão do idoso, o senhor está, em forma de substituição, na 6ª Promotoria Civil do Consumidor também, né? Estou. Coisa... Não é permanente, né? Lá não, é temporário, porque a promotora titular ela está designada para o GAECO. Tem alguma novidade lá? Que a gente, não vamos falar, tem um grande assunto lá, pegando fogo lá. Recentemente nós fizemos uma composição interessante lá, com a questão dos garrafões de água, né? Vocês acompanharam essa questão? Eu fiquei sabendo, mas eu queria que isso desse para quem esteja acompanhando, não está por dentro. Como é que foi a questão dos garrafões? Então, essa questão correu por meio de um inquérito civil na Promotoria do Consumidor, porque desse problema de uma parcela dos empresários desejarem acabar com os galões de uso exclusivo, né? Porque algumas empresas registraram um modelo, um desenho de galão com a marca personalizada e registrado, e entraram com várias ações contra as demais, impedindo que as outras marcas envasassem água nesses garrafão, né? em respeito à lei de propriedade industrial. Então virou uma guerra jurídica aí, né? Porque antigamente todos os garrafões eram iguais, né? Então é só colocava o rótulo. Mas com a entrada no mercado desses garrafões do uso exclusivo, causou essa polêmica. E nós instalamos um inquérito civil na época, né, eu ajudei a conduzir, já estava instaurado, para vislumbrar se havia dano para o consumidor, né? E nós sempre visando que o consumidor não poderia ser lesado nesse ponto. Ele tem direito de comprar a água que ele quiser com o galão que ele estiver. Sim. Ele não vai se vincular a uma marca. E ao mesmo tempo também, nós não queríamos que os garrafões, que ele poderia ter o direito de escolher a marca que ele quiser, né? E saber qual a origem da água que ele está comprando. Então, são os 2 fatores aí.
E aí ocorreu que uma tentativa de uma legislação para unificar, né, para proibir o uso exclusivo, o garrafão de uso exclusivo e tornar todos intercambiáveis, mas esse projeto de lei do deputado Diego Guimarães foi bem intencionado, tentando resolver uma situação polêmica, mas acabou sendo vetado, passou pela Assembleia, mas foi vetado pelo governo e não houve quórum para derrubar o veto. Então, essa lei não vingou, né? Então voltou a estaca zero. Mas o Ministério Público tem um papel também relevante no sentido de buscar a autocomposição, a pacificação. E nós fizemos isso, né, com várias reuniões com os empresários, e depois de várias reuniões, muito diálogo, nós chegamos a uma autocomposição que pacificou. E a essa então, foi feito um TAC. Ficou da seguinte forma. O principal é, o consumidor tem direito de comprar a água que ele quiser com o galão que ele tiver em mãos. Então não tem resistência. Se eu tiver um galão desta marca, eu posso comprar outra marca e assim por diante. Ele pode escolher. Então esse é o primeiro. Não pode haver o vazamento cruzado, né? Quem é intercambiável, engarrafar, usar o garrafão de quem é de uso exclusivo, porque o uso exclusivo é só dele. Ele não pode... Só aquela marca que pode vazar naquele garrafão. Ele não pode o outro engarrafar, porque isso estava gerando até responsabilidade criminal. Isso ficou consensualizado, então? Ficou no Só TAC, aquela empresa que tem um garrafão personalizado... Se é dela daquele modo, é ela que vai engarrafar só. Mas essa empresa pode vazar sua água, encher outro garrafão que não seja dela? Os de uso exclusivo só engarrafa aqueles de uso exclusivo. Os que são intercambiáveis, eles fazem entre eles. Porque eles trocam o Mas esses aí, os demais não podem usar o da personalizada? Não pode invasar. Mas eles podem receber na troca, porque você tem direito de comprar. Ruim, né? Mas foi criado um mecanismo de troca. Porque você acaba tendo o estoque do outro, né? Não foi aprovado por alugação, foi vista de iniciativa, porque... Não foi. Entendeu que era inconstitucional, porque feria o princípio de propriedade, direito de propriedade, né? Entendeu? O livre comércio e tal, teve alguns argumentos assim. O senhor entende assim também? Porque me pareceu, no primeiro momento, um bom projeto do deputado Diego, mas aí eu não queria... O senhor como operador do direito, inclusive... Eu não opinei sobre a inconstitucionalidade ou não desse projeto de lei, até estive na audiência pública, porque se tivesse que alguém alegar uma inconstitucionalidade, o Ministério Público seria a legitimidade para fazer, e não seria eu, seria o Procurador-Geral. Então eu me omiti de dar opinião sobre isso e deixei a decisão a posteriori. E um outro detalhe que foi acordado no TAC também é que foi criado um aplicativo, uma forma de aplicativo, chamava Garrafão MT, onde facilitar a troca. Então, se a marca A tem em estoque garrafões do concorrente, ele vai dizer no aplicativo, eu estou com 100 garrafões seu aqui. O outro também tem. Eles têm, então, um controle para facilitar a logística de busca. Então, são esses itens, basicamente, nesses 4 itens, que pacificou a situação. Chegou-se a um bom termo. E todos vão ser felizes. Essa é a expectativa. Promotor, eu gostaria muito de uma reflexão do senhor. Eu vou voltar um pouco a 2020. Em junho de 2020, a sua pasta e o senhor entraram com uma apuração de irregularidades lá no complexo turístico da Salgadeira. Não sei se o senhor recorda desta ação. Sim. E aí vem a minha pergunta. Se o senhor se recorda desta ação do Ministério Público, foi tocado pelo senhor, inclusive, a ação. Se o senhor se recorda do resultado, o senhor pode comentar rapidamente esse resultado a respeito desta irregularidade nesse complexo da Salgadeira? Aí já foi na outra atividade que nós temos na promotoria, relacionado à pessoa com deficiência. Então, essas irregularidades, a partir de denúncia, dizendo que lá havia algumas não conformidades com relação à acessibilidade. Isso. Acessibilidade. Nós fizemos um relatório técnico, né, por meio do nosso corpo técnico. Eu, pessoalmente, também estive lá, junto com o corpo técnico, nossos arquitetos, né, e foi feito um relatório e constatou alguns pontos.
Na época foi feito um termo de ajustamento de conduta, não foi ação judicial, foi extrajudicial, onde o concessionário da época assumiu o compromisso de regularizar todas as não conformidades com relação à acessibilidade. Ele começou a fazer algumas, mas aí adveio a substituição do concessionário. Hoje não é mais aquela pessoa jurídica que se comprometeu com o Ministério Público. Entrou um outro empresário, uma nova concessão. Nós estamos num caminho agora de dar um passo para trás e chamando esse novo concessionário para que ele cumpra as determinações do TAC. Isso está no processo ainda de diálogo com essa nova concessionária, né, que abraçou agora, que assumiu o comando da Salgadeira. Mas a ação era justamente para proporcionar mais acessibilidade para aquele espaço de uso coletivo, visando o benefício das pessoas com deficiência. Ok, rapaz, olha só, tem assunto, mas tem muito assunto aqui para a gente abordar, só que o tempo é muito curto. Eu pedi para o Dorileu dar uma aumentada nesse tempo nosso aqui e, consequentemente, aumentar o salário nosso também, né? Também. Dorileu, vê aí para esticar um pouco mais aí, assuntos como o de hoje, por exemplo, a gente gostaria muito de esmiuçar mais, mas vamos deixar um cadinho para o próximo, né? Para a próxima, logo, convidar mais uma vez aqui o Dr. Fachoni para vir conosco. O Programa Opinião agradece a sua vinda mais uma vez aqui. Esse espaço continua a postos para bem informar. Se tem algo que a gente não disse, que o senhor acha importante reforçar ou dizer, esteja bem à vontade, tem um minutinho aí para as considerações finais. Lembrando que 127 é o telefone, é o Disque Denúncia lá do Ministério Público, para que você possa reverberar aí o que você está vendo, algum tipo de denúncia, algum tipo de assunto lá relacionado ao idoso principalmente, ou enfim, né, a esses assuntos. Suas considerações finais, por favor. Eu agradeço ao convite, ao Paulo, a participação com o professor Lorenberg, sempre uma satisfação em aprender um pouco com vocês também, porque a gente participando de um programa dessa magnitude, a gente sempre aprende, né? Então, é uma oportunidade importante para mim também, enquanto profissional e pessoal. Com relação à temática desenvolvida hoje, nós reiteramos, então, para que a sociedade faça uma contribuição em prol dos idosos. Se verificar qualquer situação de violência, de maus tratos, de negligência, mesmo que você não queira se identificar, faça a denúncia. Porque somente dessa forma é que as autoridades poderão chegar até aquela família, aquele idoso e tentar resolver o problema ou o conflito e tomar algum tipo de providência dentro das possibilidades jurídicas. Então, é um pedido que a gente faz porque nem sempre a pessoa idosa consegue espontaneamente fazer isso. O senhor acha que eu exagerei quando eu falei que você tem que ficar atento aos candidatos que vão aí bater na sua porta, se eles não apresentarem proposituras aí de políticas para o idoso, seria uma falha, né? Ou seja, tem que exigir que eles apresentem? Eu acredito que o eleitor tem o direito de exigir tudo dos candidatos, porque o objetivo do eleitor é ter os benefícios que a lei proporciona para ele, né? Então é o momento de você exigir e escolher bem o candidato. E se houver propostas concretas, com propostas que são reais, né, e que são eficazes, é o candidato que ele deve escolher. Mas, aí, portanto, idoso, criança, mulher, vítima de violência. Paulo, mas a questão de segurança é do Estado. Coisíssima nenhuma. A Secretaria Municipal, aqui no município de Cuiabá, no seu município, pode ter também ali um departamento, um setor que cuide também, que promova, que dê desenvolvimento para as mulheres, enfim. Tem um monte de coisa que pode ser feito no âmbito municipal também, não é? Para o idoso, mesma coisa, para a criança também, e por aí vai. Não dá tempo de falar mais alguma coisa? 10 segundos. Bom, deixa para a próxima, mas tem o Fundo Estadual da Pessoa Idosa também, que é possível, no momento oportuno, chamar alguém para falar sobre isso. Lorenberg. Até amanhã. Até amanhã, o tenente-coronel do comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, o tenente-coronel Jean, vai estar conosco amanhã às 7h30 da noite aqui no programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.